Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 9 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2025 traz como temas polêmicos com respostas bíblicas. O comentarista da revista é o pastor Silas Soares de Souza, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 9, quem são os filhos de Deus, homens ou anjos? A questão sobre quem são os filhos de Deus no capítulo 6 de Gênesis tem sido debatida há séculos. Uma das interpretações tradicionais e bem fundamentadas é que esses filhos de Deus não eram anjos, mas sim homens piedosos da linhagem de Sete, que se casaram com mulheres da linhagem ímpia de Caim. A coerência do contexto humano. A multiplicação de seres humanos. O contexto está descrevendo a multiplicação de seres humanos, não de anjos. A narrativa não muda o foco do plano espiritual para o plano terreno. A multiplicação de seres humanos, segundo a Bíblia, é apresentada como parte do propósito de Deus para a humanidade desde a criação. A Bíblia mostra que a multiplicação é um dom divino, realizado por meio da união entre homem e mulher e está diretamente ligada à bênção de Deus. Desde o princípio, Deus criou o ser humano com a capacidade de se reproduzir e ordenou que ele multiplicasse e enchesse a terra. A multiplicação ocorre por meio da união sexual entre homem e mulher dentro do casamento. Filhos de Deus com os justos da linhagem de Sete. A linhagem de Sete era temente a Deus e pode ser chamada de filhos de Deus. Na genealogia de Jesus, termina com Sete, filho de Adão, filho de Deus. Isso indica que a linhagem piedosa era considerada como filhos de Deus por viver em obediência a Ele. Os filhos de Deus são os descendentes de Sete, e as filhas dos homens são os descendentes de Caim. A Bíblia usa a expressão filhos de Deus para as pessoas obedientes, e não necessariamente para anjos. A linhagem de Sete representa os homens que seguiam a Deus invocando o seu nome. Eles são chamados filhos de Deus por viverem em aliança com Ele. Julgamento relacionado à corrupção humana não angelical. Deus viu que a maldade do homem era grande. O juízo, por meio do dilúvio, foi resultado da corrupção humana. Não há menção de juízo sobre anjos nesse trecho. Os anjos maus já estão condenados. No capítulo 6 de Gênesis, a humanidade estava prestes a ser julgada por Deus. O destino final dos anjos maus é o castigo eterno. O texto menciona claramente que os homens se multiplicavam. O juízo de Deus vem logo após isso, com a declaração de que o ser humano é carne. A natureza dos anjos. Os anjos bons. A natureza dos anjos, segundo a Bíblia, é a de espírito criado por Deus, santos, inteligentes, imortais, com funções específicas dentro do plano divino. Eles não são deuses, nem devem ser adorados, mas são servos de Deus, enviados para cumprir seus propósitos como mensageiros de Deus, agentes de proteção, adoradores diante do trono de Deus, executores do juízo divino. Eles foram criados por Deus porque nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Os anjos não são eternos como Deus e foram criados por ele antes da fundação do mundo para exercerem ministérios celestiais e terrenos. Anjos bons são obedientes a Deus e cumprem suas ordens com fidelidade, atuando no céu e na terra, no cumprimento dos propósitos divinos. Anjos maus. Os anjos maus ou anjos caídos são seres espirituais que se rebelaram contra Deus e, seguindo Satanás em sua rebelião, foram expulsos da presença de Deus. Satanás, o líder, era um anjo de alta posição, mas se orgulhou e quis ser como Deus. Por causa de sua soberba e rebelião, foi lançado fora da presença divina. A missão dos anjos maus é opor-se ao plano de Deus
e atacar a humanidade, principalmente tentando afastar as pessoas da fé, da obediência e principalmente da salvação. Embora hoje ainda atuem no mundo, o destino final dos anjos maus é o juízo eterno, reservado por Deus para destruir o mal definitivamente. Anjos não se casam. O casamento não é parte da natureza angelical. No capítulo 6 de Gênesis, fala claramente de casamento. Tomaram para si mulheres. Os anjos são seres assexuados. Jesus, em resposta aos saduceus, que não criam na ressurreição, disse: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ora, se na eternidade seremos como os anjos, que não se casam, como podemos admitir que os anjos entraram às mulheres? A hipótese de que a possível união entre os anjos e as filhas dos homens dê origem aos gigantes é totalmente infundada. Assim afirma o capítulo 6 de Gênesis. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Vemos, portanto, que muito antes dessa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, os gigantes já existiam. O pecado do casamento misto entre crentes e ímpios. Corrupção moral. É a deterioração dos valores e princípios estabelecidos por Deus, levando o ser humano a viver em pecado e desobediência. É um desvio da vontade divina que se manifesta em atitudes, pensamentos e comportamentos contrários à santidade, à justiça e principalmente ao amor que Deus exige. A Bíblia ensina que a corrupção moral começou com a entrada do pecado no mundo por meio de Adão e Eva. Algumas características da corrupção moral, segundo a Bíblia, são rejeição da verdade, amor ao prazer mais do que a Deus, insensibilidade ao pecado e inversão de valores. A corrupção moral afasta o homem de Deus e o conduz ao juízo. Decadência espiritual e juízo. Decadência espiritual, segundo a Bíblia, é o processo de afastamento gradual ou consciente do ser humano em relação à palavra de Deus e à comunhão com Ele próprio. É quando a fé esfria, o coração se endurece e a prática do pecado substitui a obediência e a santidade. A mistura entre fiéis e infiéis levou à decadência moral e o povo de Deus passou a agir como os ímpios, provocando o juízo divino. A decadência espiritual pode ocorrer tanto individualmente quanto em um povo ou nação. Deus alerta, exorta e também julga esse estado quando não há arrependimento. A mistura das linhagens causou a degradação social e a santidade foi comprometida, trazendo juízo. Sem Deus, o homem se entrega aos próprios desejos e à indisciplina. O juízo de Deus nesses casos é a retirada da sua presença. Implicação prática para hoje. O povo de Deus deve manter a santidade e não se misturar com práticas mundanas. O casamento e as escolhas devem ser feitas com oração e discernimento espiritual, buscando a vontade de Deus, não apenas por aparência. A Bíblia orienta que o casamento seja uma união santa, firmada em Cristo e que não se misture com valores mundanos, como paixões carnais, interesses egoístas ou alianças espiritualmente incompatíveis. O cristão não deve se casar com um descrente, pois isso traz divisão espiritual e conflito de valores. O casamento deve unir duas pessoas com o mesmo compromisso com Deus. Os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, eram homens piedosos da linhagem de Sete, que se corromperam ao se misturar com a linhagem de Caim. Essa união resultou em uma geração violenta e afastada de Deus, o que levou ao juízo do dilúvio. Quem serve a Deus deve manter-se separado do pecado e viver em santidade. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 9. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.